vamos corrigir, né? As questões do dia 11/3. Essa questão é muito simples, essas atividades são muito simples. Aqui, identifique a abscissa e a ordenada dos pontos. Lembrando que a abscissa é x e a ordenada é y. Então, aqui, nesse primeiro ponto, eu tenho 3 e menos 5. O 3 é a abscissa e o menos 5 é a ordenada, ok? Cuidado com isso, não vamos errar. Aqui no ponto B, menos 1 e 0, ordenada que é o y, ela veio 0. Então vamos colocar aqui o y primeiro, tanto faz aqui, né? E o x é abscissa, é só para preencher, ok? Vocês estão vendo minha mão passar aí embaixo, mas não teve jeito de eu fazer diferente. A abscissa do ponto C, menos 3,5, é o número decimal. Por isso que nós não adotamos a escrita de números decimais, porque fica difícil entendimento. Ó. A abscissa é esses dois primeiros números, menos 3,5. Enquanto que a ordenada aqui é o y menos 2. Relembrando, talvez eu tenha falado trocado. X é abscissa e y é ordenada, ok? Então prestem bastante atenção nisso. Ponto D, 0 e menos 1. Abscissa, x, 0. Ordenada, y, menos 1. Ok? Então, prestem atenção que a gente vai tirando as dúvidas. Ponto E, menos 5 e 3. Abscissa, x, menos 5. Ordenada, y, 3. Certo? Próximo exercício é calcule a distância entre os pontos U e H. H e U, o OH dá na mesma, tá? Eu vou fazer distância de U até H, eu vou fazer XU menos XH menos XU, YH menos YU. Eu vou fazer dessa forma porque as coordenadas x e y desse ponto são diferentes. Ó. O ponto U, menos 3 e 2. O ponto H, 2 e menos 4. Então, as coordenadas são diferentes, isso requer essa fórmula mais longa, né? Substituindo aqui o x de H, que vale 2, menos o x de U, que vale menos 3. Isso tudo ao quadrado. Mais y de H, que vale menos 4, menos y de U, que vale 2. Vai fazer o jogo de sinal do primeiro parênteses aqui, menos com menos dá mais, então eu vou ter 2 mais 3 ao quadrado. No lado do y ficou menos 4 com menos 2, soma e conserva o sinal, vai dar menos 6, que vai ficar ao quadrado. Então, resolvendo, 2 mais 3 vai dar 5 ao quadrado, 25, mais 6 negativo ao quadrado, que vão dar 36, ok? Isso quer dizer que eu vou ter aqui a raiz quadrada da soma de 25 mais 36. Fazendo isso, vamos fazer aqui aparecer a raiz quadrada, tá? Vocês vão ver o processo todo aí, como é que eu faço. É demorado, é trabalhoso, por isso que às vezes o vídeo não carrega, né? 25 mais 36, isso vai dar 61. 61. Como não é uma raiz exata, não precisa resolver. Pode deixar no 61. Correto? Próximo exercício. 3. Identifique a distância entre o quadrante de cada um dos pontos. Então, menos 5 e 3 é uma coordenada, 4 e 3 é outra coordenada. Eu vou chamar de B e C. B, 5 e 3, vou pôr aqui o nome para vocês saberem. Tem que ser maiúsculo, né? O nome do ponto. B. E o 4 e 3, eu vou chamar isso de C. Ponto C. Então, eu vou fazer a distância de B até C, como o Y desses dois pontos são iguais, eu vou fazer distância de BC é igual a YC menos YB, e eu vou substituir os valores. Ó. YC, na verdade, o Y é igual, então aqui é X. X de C menos X de B. Deu tempo de corrigir. Então, X de C é 4 menos o x de B,
esse x de b é negativo, eu vou colocar o parêntese aqui, é menos 5. Olha lá. Então ficou assim a distância 4, menos com menos dá mais 5. Isso quer dizer que 4 mais 5, 9. Então a distância aí no exercício 3 vai dar igual a 9. Exercício 4. Calcule a distância e o ponto médio entre os pontos menos 2 e 5, menos 2 e 1. Nesta, o x é igual a menos 2 de um ponto, menos 2 do outro. Eu também vou chamar de B e C. Eu deixei aqui adiantado. B, menos 2 e 2. E o C aqui vai ser o menos 2 e 1. Como o x é igual, nós vamos trabalhar com y, né? YC menos YB. Então fica 1 menos 5. Vocês devem estar perguntando, vai dar uma distância negativa. 1 menos 5 dá um menos 4. Correto? Só que distância é comprimento. Comprimento nunca é negativo. Então a resposta correta tem que ser 4 positivo. Quanto ao ponto médio, bom, o ponto médio é simples, né? Nós vamos fazer o seguinte: somar x com x e dividir por 2. Depois, somar y com y e dividir por 2. Então, xm, para dizer que é x do ponto médio, tá ok? E eu vou fazer a divisão aqui da soma dos x. Vamos colocar aqui uma fração para que a gente possa resolver isso da maneira adequada. Então, aqui, ó, como é x, eu vou pegar x de b e x de c. Vamos somar eles. Menos 2 mais, eu vou abrir o parêntese porque o outro x é negativo. Menos 2. Isso tudo dividido por 2. Pronto. Está digitado, ó. Menos 2 mais menos 2. É uma soma de números que tem o mesmo sinal. Então, o que nós vamos fazer é somar e conservar o sinal desses valores. Se é menos 2 com menos 2, a soma vão dar menos 4, que continua sendo dividido por 2. Que a equação faça isso com a gente, né? Menos 4 dividido para 2, a resposta é menos 2. Então, a coordenada x do ponto médio deu menos 2. Agora, nós vamos calcular y do ponto médio. YM. Da mesma maneira, eu vou pegar YB mais YC e dividir por 2. O ponto médio, gente, é bem simples. Essa equaçãozinha, ela dá quem é o ponto que está exatamente no meio dos dois. Como o YC vale 1, mais o YB que vale 5. Se você trocar a ordem, não tem problema algum, tá? Mas desde que seja a mesma ordem que você usou no X. Então, 1 mais 5 dividido por 2. Vamos efetuar a soma, vai continuar uma fração. E nós vamos ver quanto vai dar essa fração. 1 mais 5, 6, dividido para 2. Olha o trabalho que dá para digitar uma fração no computador, né? 6 dividido por 2, 3. Aí nós temos as coordenadas do ponto médio desse segmento que ele deu. Vamos escrever aqui as coordenadas separadinho, bonitinho. Então, as coordenadas aí desse ponto médio vai ser menos 2 no x e 3 no y. Correto? Questão 5. Calcule a distância e o ponto médio entre os pontos. Eu vou chamar o ponto A. Vou chamar o primeiro de ponto A e o segundo de ponto B. Para a gente poder aplicar essa fórmula que eu coloquei aqui embaixo. Essa fórmula maior é quando o x e y dos dois pontos são diferentes. 0 e menos 4, 1 e 1. São diferentes entre si. Então, eu vou fazer x de B é 1 menos o x de A, que é 0. Isso vai ser fácil, né? Isso fica ao quadrado. Y de B também é 1 menos o y de A, que é menos 4. Isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho, né? Porque a gente vai ter que abrir um parêntese, colocar um número negativo e isso tudo continua ao quadrado ainda. Até que não foi tanto não, né? Continuando aí, gente, eu vou ter que resolver os parênteses. Tudo que está entre parênteses eu vou ter que resolver. Então vamos lá, o que vai dar nisso, né?
Vamos colar aqui de novo. 1 menos 0 vai dar 1. Vamos apagar o 0 aqui. Continua ao quadrado. 1 menos o menos 4, eu vou fazer o jogo de sinal. O parêntese vai desaparecer. Então eu vou ter 1 mais 4. Isso tudo elevado ao quadrado. Certo? Na próxima linha, eu já posso resolver 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 4 eu também posso resolver. 1 mais 4 vão dar 5, que vai continuar ao quadrado. Olha lá. 1 mais 4, 5. Só na próxima linha que eu vou poder dar uma eliminada nesses parênteses, nesses números, né? Vamos colocar de novo. Então, sobrou pra gente 1 mais 25. Porque 5 ao quadrado dão 25. Isso quer dizer que 1 mais 25 vai ser 26. Então, a distância aí é raiz quadrada de 26. Vamos corrigir aqui para ficar corretinho, para vocês terem a correção correta, né? 1 mais 25 vai ser igual a 26. Tá querendo selecionar tudo, mas nós damos um jeitinho aqui. Eu apago a primeira parte e depois eu apago a segunda parte. E coloco 26 na raiz. Prontinho. A distância de A até B, raiz de 26. Não precisa resolver porque a raiz não é exata. Agora ele quer que a gente calcule o ponto médio. Tá, eu vou copiar a fórmula aqui anterior para a gente ganhar um tempo do exercício anterior, do x do ponto médio. E vou copiar do y do ponto médio. Isso. O ponto é 0 e menos 4, 1 e 1. O ponto médio é a soma de x com x, depois y com y. O x de A é 0. A ordem, gente, é vocês quem determinam. Eu vou fazer agora de A para B. O x de A é 0, mais o x de B. O x de B é 1. Então, ó, se você observar, 0 mais 1 vai dar 1. Vamos corrigir aqui, no lugar do 4 negativo, eu vou pôr 1. E dividido por 2, que não pode esquecer nunca, né? 1 dividido por 2, eu não resolvo, mas se você resolver vai dar 0,5. Não deve resolver. Por que eu não devo resolver? Porque número decimal nós não colocamos em coordenadas. Vocês viram lá no exercício anterior que deu um número decimal? Menos 3,5, para a gente saber quem era a abscissa ordenada. Dá um trabalhão danado. Então, para evitar isso, nós já evitamos e deixamos na fração. Agora o y de A é menos 4 e o de B é 1. Então, vamos fazer a soma dos dois. Y de A mais Y de B. Vamos corrigir aqui, vamos botar o 1 no lugar. Bom, então ficou y de A menos 4 mais 1 do y de B. Menos 4 mais 1, eu subtraio e dou o sinal do maior. Menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Então a resposta desse ponto médio ficou meio para o x e menos 3 meios para o y. Então vamos escrever aqui as coordenadas desse ponto médio para ficar registrado, né? Deixa eu digitar aqui. P de ponto médio. O M aqui é para dizer que é o ponto médio, para vocês não confundirem. E aqui eu vou inserir aqui as minhas duas respostas. Uma para o X, outra para o Y. Então vamos copiar aqui. Já está pronto. Então vai ficar X meio e o Y menos 3 meios. Essa era a quinta questão. Calcular a distância e o ponto médio. Ok? E desse dia era só, né? Dessa aula do dia 24, aula 24 do dia 11/3.